teve praticamente 130 mil pessoas, somando Morumbi e Maracanã, para essa definição das vagas na final da Copa do Brasil. O São Paulo perdeu o jogo da ida por 2-1 e ontem atropelou o Corinthians, especialmente no primeiro tempo. No segundo, o Corinthians até tentou, mas sabe naquele esquema, é o futebol? Porque o futebol, cara, é um dos, talvez o único esporte que você, mesmo sem ser o melhor em campo, mesmo tomando pressão, tomando um vareio de bola, numa dessas você pode achar uma bola e fazer o gol. E ontem o Corinthians teve chance de achar essa bola, mas foi muito mais pelo imponderável. Porque em campo, o São Paulo deitou no Corinthians. E claro que fora de campo também, porque ontem foi um jogo único, um jogo de torcida única, porque assim é aqui em São Paulo. O jogo de ida foi a torcida do Corinthians que fez a festa. Ontem foi a torcida do São Paulo que fez uma festaça. Parecia final de Libertadores, cara, no Morumbi. Parecia final de Libertadores no Morumbi. Desde a chegada do ônibus, ouvi, né? Eu tava voltando da transmissão da Supercopa, vindo pra casa, e tava ouvindo no rádio. Tava ouvindo na rádio que eu trabalhei durante muitos anos, na Rádio Transamérica. E ouvindo todas as informações e tal. Falaram em 10 mil pessoas recebendo um ônibus do São Paulo. Um negócio muito sério, que inclusive causou problemas para a chegada do Corinthians. O trânsito, mesmo com escolta, o Corinthians chegou em cima da hora do jogo. Claro que a gente fica triste com os episódios de pedras sendo arremessadas no ônibus do outro time, né, do visitante, no caso ontem o Corinthians, porque assim, o torcedor, cara, pô, velho, eu sei que é a minoria da minoria da minoria, mas acabou de fazer uma festa tão grande pra chegada do ônibus do seu time, precisa mesmo ficar lá fora pra jogar pedra no do outro? Outro dia a gente viu uma tragédia acontecer aqui perto dos estúdios, nas imediações do Allianz Parque. O cara jogou uma garrafa, matou uma menina, cara. A menina morreu. 21 anos de idade. Os pais viram a menina sair de casa, ela não voltou pra casa. Foi direto pro cemitério. Precisa mesmo, cara? Jogar pedra no... Enfim. De qualquer forma, foi uma festa, velho. Com LEDs, fogos. O São Paulo entrou em campo, assim, turbinado. O Luxemburgo falou sobre isso. Que o São Paulo entrou a 200 por hora e o Corinthians estava jogando a 20 por hora, especialmente no primeiro tempo. O Luxemburgo está sendo crucificado pela torcida do Corinthians. Crucificado. Diz que ele foi covarde. Eu não sei se ele foi covarde. Eu sei que ele entrou, e ele falou sobre isso, ele entrou com uma proposta de segurar o São Paulo por um tempo. Só que não conseguiu, porque o São Paulo realmente se impôs. Eu acho que não foi uma estratégia do Luxemburgo ficar tomando pressão. Ele estava pensando em sair em velocidade, mas não conseguiu. Não conseguiu. Aí o Wellington Rato acerta esse chute, que é um chutaço. E o Lucas faz o segundo gol, tudo isso no primeiro tempo ainda. O Maicon não acompanha o Lucas, né? O Lucas toca a bola e sai para receber. O Maicon, que é o camisa 7 que tá ali, ele não acompanha. E o São Paulo faz 2-0 e o Corinthians tem que dar graças a Deus de não ter tomado 3, 4 ou mais no primeiro tempo. No primeiro tempo. E eu sei que tem muito torcedor do Corinthians aqui, por exemplo, falando, foi covarde, entrou pra empatar e tal. Tá, cara. Mas o futebol, ele é muito resultadista. Se ele entra com o peito aberto e toma, muita gente ia falar, pra quê, cara? Pra que sair, se expor, tinha vantagem. Eu gostaria de ter visto o Rojas desde o início do jogo. Esse Rojas joga demais, ele quase fez um golaço no segundo tempo. Ele joga demais, eu gostaria. Mas ele tava voltando de contusão e tal, né? Eu acho que o Luxemburgo poderia ter tido um desempenho melhor. Poderia. Mas eu não sei se
dá pra responsabilizar só o Luxemburgo, não. Os caras entraram a 20 por hora. E aí, velho, o Lucas é um nível diferente, né? A gente adora falar do futebol brasileiro, porque eu acho que realmente a gente tá aos poucos melhorando de nível. Antes a gente só trazia de volta da Europa cara em final de carreira, tal. Agora você consegue de vez em quando trazer alguém, sabe, que ainda não tá no declínio total da carreira, que ainda tem lenha pra queimar. Você tem bons nomes aqui do continente, jovens nomes aqui do continente. Esse Rojas é um deles. Mas o Lucas, velho, com todo o respeito, porque eu acho que ele joga muito, inclusive ele poderia ter tido até chances, mais chances na seleção brasileira aí nos últimos anos. Não agora, recentemente, mas mais pra trás. O Lucas era um jogador de prateleira intermediária na Europa. E ele chegou sobrando no futebol brasileiro. Enquanto ele teve gás, porque ele cansou no segundo tempo, enquanto ele teve gás, ele sobrou. Ele sobrou. Sobrou. Então foi uma grande atuação do Lucas. Se o Rames estiver nesse ritmo também, o São Paulo dá um salto extraordinário, tá? Extraordinário. Você tem o lance do primeiro gol aí de novo, Túlio? Porque eu vou te falar, eu achei que o Cássio não teve explosão. O Cássio fez defesas milagrosas, tá? No jogo. De novo. O Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Mas engraçado que no lance do gol é uma bola, um chute fantástico. Eu achei que ele ficou longe da bola. Eu não sei se dava pra ele ter dado um passinho pro lado antes de pular. Eu não sei se ele fez a leitura errada, que a bola ia mais próximo dele e ele pulou logo. Eu não sei se foi. Mas a sensação que eu fiquei, eu falei, engraçado, o Cássio ficou longe da bola. E não é um goleiro que normalmente fica longe da bola, né? Você tem a imagem aí, Tulhão? Tenho sim, André. Eu tô só pegando a imagem em tela cheia para ficar ainda melhor pra Boa, gente boa. ver, entendeu? Enquanto isso, eu falo aqui que ontem, o diferente do primeiro jogo, que foi o Renato Augusto, que fez os 2 gols do Corinthians ontem, também não esteve bem. O Corinthians só foi jogar mesmo e ameaçar o São Paulo depois que entraram o Rojas e o Wesley. Esse Wesley entrou muito bem no jogo, mas somando os 180 minutos, é uma classificação muito, mas muito merecida. Muito merecida, muito merecida. E quando eu falei do Lucas aqui, que o Lucas sempre foi de prateleira intermediária na Europa, é a minha opinião, quando ele teve a chance de ser o protagonista, o tal do Pochettino acabou com ele, né? Porque depois de fazer 3 gols numa semifinal, o cara tinha que ser titular na final. Então, por esse ângulo, não. Mas você vê que o Cássio, quando ele pula, ele fica no meio do gol. É uma bola. Eu acho que ele não chegaria nela. Mas eu gostaria de ter visto ele um pouquinho mais perto dela. Mas eu não sou goleiro, né? Eu não. E ele pega pra caramba. Muito mais do que a grande maioria. Então, velho, méritos pro Wellington Rato, que até outro dia era bem criticado, chegou sendo bem criticado. Méritos dele. Teve liberdade pra caramba, né? E aí meteu a bola lá no cantinho, na parede da rede. Parabéns ao Wellington Rato, parabéns ao Lucas e parabéns ao Dorival Júnior. Parabéns ao Dorival Júnior, que pode ser bicampeão da Copa do Brasil. Nós vamos ter um bi de qualquer jeito. Porque ou o Flamengo conquista o bicampeonato, ou o Dorival Júnior. E vai ser um dos temperos aí dessa decisão. O confronto entre Dorival Júnior e Flamengo, ele tá em 17 confrontos de mata-mata invicto. Incrível, velho. Segundo aqui a informação, né, no nosso post, André, no Instagram da TNT Esportes, a última vez que o Dorival Júnior foi eliminado num confronto de mata-mata foi em 2016. Segundo, é a 2016. informação que tem aqui na nossa publicação. E ele realmente. Eu acho que é o tipo de notícia, a gente já vai falar do Flamengo, que deixa o torcedor rubro-negro chateado, né? Porque ele tava lá. Ele tinha vencido a Copa do Brasil. Tinha vencido a Libertadores. Tava pertinho.
de disputar o Mundial e trocaram ele pelo Vitor Pereira. Tá de parabéns a diretoria do Flamengo. Já vou falar mais da diretoria do Flamengo. Deixa eu só ver aqui se faltou alguma coisa pra falar aqui do confronto no estádio do Morumbi. Renda de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais a renda no melhor público do Morumbi em muitos anos. Foram 62 mil torcedores. Mais uma vez, a torcida do São Paulo tá de parabéns. Há algum tempo, o torcedor do São Paulo vem fazendo a diferença, inclusive nos momentos difíceis. Não é só em semifinal. Antes, tinha uma lenda de que, torcedor do São Paulo gosta mesmo de Libertadores. André, eu diria que principalmente nos momentos difíceis, hein? Porque no Pois bom é. todo mundo vai. Toda a torcida vai no bom. Sim. Mas é que o torcedor de São Paulo tinha, isso anos atrás aqui, ainda quando eu era repórter e tal, se você colocasse um jogo quarta-feira do Brasileirão à noite no Morumbi, que é um acesso, era muito mais difícil, hoje tem metrô, hoje tem, mas mesmo assim é um lugar afastado da zona central de São Paulo, você colocava um jogo de brasileiro, por exemplo, contra o Flamengo. Jogo de brasileiro, no meio de semana. Dava 25 mil, 30 mil. Libertadores, meio de semana, contra qualquer adversário, fase de grupos, qualquer coisa. 60 mil. Hoje não é mais assim. Já há algum tempo não é mais assim. A torcida do São Paulo tá dando um show nos momentos ótimos e também nos momentos difíceis. Parabéns à torcida do São Paulo.